Capítulo 5. Moça enlouquecida. Aquela moça enlouquecida, improvisando sua música, sua poesia, dançando em meio à praia, a alma separada de si, subindo, caindo, onde ela não sabia. W.B. Yeats. Acordei com uma escuridão avermelhada e sombras dançantes. Fogo. Uma tora rachou e caiu na grade, espalhando fagulhas que me fizeram pular e gritar de dor. O barulho da tora, ao quebrar e cair, me lembrou o do disparo. Embora não tivesse certeza se era uma lembrança ou uma nova história, às vezes isso acontecia comigo. Eu ficava tão imersa na escrita que as cenas e os personagens que criava ganhavam vida na minha cabeça, se desenvolviam, tornando-se independentes e me visitavam enquanto dormia. Eu levei um tiro. Fui tirada da água por um homem que sabia meu nome. E agora estava aqui, em um quarto que parecia um pouco com o meu quarto do Hotel Great Southern. Mas, em vez de carpete, o piso era de madeira e coberto com tapetes floridos. O papel nas paredes era menos roxo e as janelas eram adornadas com longas cortinas de renda, em vez das pesadas cortinas que permitiam que os hóspedes dormissem no escuro ao meio-dia. Havia 2 luminárias decoradas com tecido plissado e gotas de vidro em cada mesinha de cabeceira. Respirei fundo, tentando identificar quão gravemente ferida eu estava. Toquei meu abdômen com cuidado, apalpando ao redor da parte da bandagem que estava mais grossa do lado direito. Queimou e puxou quando me mexi, ainda que ligeiramente, mas se uma bandagem fora colocada, significava que a bala não tinha causado nenhum dano sério. Eu tinha sido cuidada, estava limpa e seca, embora completamente nua sob os cobertores, e não fazia ideia de onde estava. Você vai embora de novo? A voz da criança veio da beira da minha cama, incorpórea e assustadora. Para além das barras de latão dos pés da cama, havia alguém parado me olhando. Levantei a cabeça devagar para enxergar melhor e desisti imediatamente, os músculos do meu abdômen se contraindo de dor. Você pode chegar mais perto, por favor? Perguntei sem fôlego. Fez-se um longo silêncio. Em seguida, senti o roçar de uma mãozinha nos meus pés e a cama estremeceu levemente, como se a criança abraçasse a beirada para se esconder. A aproximação durou longos segundos, mas a curiosidade claramente prevaleceu sobre o medo, e momentos depois eu estava frente a frente com um garotinho. Ele vestia uma camiseta branca enfiada de qualquer jeito em uma calça escura que estava presa por um suspensório, o que o fazia parecer um idoso. Seu cabelo era ruivo, de um vermelho intenso e quente. Tinha o nariz fino e atrevido e estava sem um dente da frente. O buraco era visível por trás de seus lábios entreabertos. Mesmo com a luz oscilando, seus olhos eram azuis. Eles vasculharam os meus com franqueza, me analisando amplamente, e eu estava certa de que o conhecia. Eu conhecia aqueles olhos. Você vai embora de novo, ele repetiu. Levou um momento para que eu separasse o sotaque dele daquilo que estava dizendo. Se eu ia embora, como? Eu nem sabia como havia chegado. Eu não sei onde estou, murmurei.
Minhas palavras saíram estranhamente enroladas, como se eu tentasse copiar o sotaque dele. Morfina. Então não sei para onde eu vou, concluí. Você está em Garva Gleb, ele disse. Ninguém nunca dorme neste quarto. Ele pode ser seu agora. É muito legal da sua parte. Meu nome é Anne. Qual é o seu? Você não sabe? Ele perguntou, torcendo o nariz. Não, sussurrei, embora curiosamente a confissão me parecesse uma traição. Ewen Declan Gallagher, respondeu com orgulho, me dando seu nome completo, como às vezes as crianças fazem. Ewen Declan Gallagher, o nome do meu avô. Ewen? Repeti maravilhada, estendendo a mão para tocá-lo. Mas de repente tive certeza de que ele não estava ali realmente. Ele deu um passo para trás, com os olhos na direção da porta. Eu estava dormindo e tendo um sonho esquisito e maravilhoso. Quantos anos você tem, Ewen? O eu do meu sonho perguntou. Você não se lembra? Respondeu ele. Não, estou confusa. Não me lembro de muita coisa. Você pode me dizer, por favor? Quase 6. 6? Fiquei maravilhada. 6. Meu avô nasceu em 1915. Menos de um ano antes da rebelião que tirou a vida de seus pais. Se ele tinha quase 6, era 1921. Eu estava sonhando com 1921. Estava tendo uma alucinação. Eu tinha levado um tiro e quase me afogado. Talvez estivesse morta. Mas não me sentia morta. Eu sentia dor, apesar da medicação. Minha cabeça, minha barriga. Mas minha língua funcionava e nos meus sonhos minha língua nunca funciona. O seu aniversário é no dia 11 de julho, não é? Eu me lembro disso, eu disse. Ewen assentiu com entusiasmo, seus ombros magros cobrindo as orelhas grandes demais. E ele sorria como se eu tivesse me redimido um pouco. Sim. E em que mês estamos agora? Junho, gritou. Por isso tenho quase 6 anos. Você mora aqui, Ewen? Sim, com o doutor e a Nana. Ele disse impaciente, como se já tivesse explicado demais. Com o doutor? O bom médico, Thomas Smith. Ewen disse que o homem era como um pai para ele. Qual é o nome do doutor, Ewen? Thomas, mas Nana o chama de Dr. Smith. Eu ri baixinho, feliz que meu sonho fosse tão detalhado. Agora eu sabia por que ele parecia tão familiar. Era o homem das fotos, o homem com um olhar e lábios inexpressivos, aquele que Ewen disse que amava Anne. Pobre Thomas Smith, estava apaixonado pela mulher de seu melhor amigo. E quem é Nana? Perguntei ao menino, apreciando o confuso enigma de meu sonho. Bridget Gallagher. Bridget Gallagher, sussurrei. Isso mesmo. Bridget Gallagher, a avó de Ewen. Mãe de Declan Gallagher, sogra de Anne Gallagher. Anne Gallagher. Thomas Smith me chamou de Anne. Thomas disse que você é minha mãe. Ouvi ele contar para Nana. Disse Ewen com pressa, e eu ofeguei. A mão que tinha levantado para tocá-lo caiu de volta na cama. Meu pai vai voltar também? Pressionou sem esperar minha resposta. Seu pai? Meu Deus! Aquele era Ewen, era o meu Ewen. Apenas uma criança e seus pais estavam mortos. Eu não era a sua mãe e nenhum dos dois voltaria. Coloquei as mãos em cima dos olhos, querendo acordar.
Ewin! O chamado da mulher veio de algum lugar da casa, buscando, e o garotinho sumiu em um piscar de olhos, correndo em direção à porta e escapando do quarto. A porta se fechou com cuidado, silenciosamente, e eu me deixei levar por outro sonho. Uma escuridão segura, onde avós não se transformavam em garotinhos de cabelo ruivo e sorriso cativante. Quando acordei novamente, havia mãos sobre minha pele e os cobertores haviam sido puxados de lado, deixando meu abdômen descoberto enquanto minhas bandagens eram trocadas. Vai cicatrizar logo. Fez um sulco na lateral, mas poderia ter sido pior. Era o homem da foto novamente, Thomas Smith. Ele achava que eu era outra pessoa. Fechei os olhos para afastá-lo, mas não funcionou. Seus dedos, firmes e seguros, apalpavam meu abdômen, impedindo minha negação. Comecei a entrar em pânico e a ter falta de ar. Você está com dor? Choraminguei, mais com medo que com dor. Medo de me entregar. Eu não era a mulher que ele pensava que eu fosse. E mais que qualquer coisa, estava aterrorizada de contar que ele estava enganado. Você está dormindo há muito tempo. Uma hora você vai ter que falar comigo, Anne. Se falasse com ele, o que eu iria dizer? Ele me deu uma colherada de algo claro e meloso. E me perguntei se era o láudano que estava me causando alucinações. Você viu Elwin? Perguntou ele. Assenti e engoli, recordando a imagem do garotinho de cabelos vívidos e olhos familiares, me espiando dos pés da cama. Minha mente havia criado uma criança linda. Eu pedi que ele não viesse aqui, Thomas suspirou, mas não posso culpar o garoto. Ele é exatamente como eu imaginava, falei suave e lentamente, me concentrando para pronunciar as palavras da maneira que meu avô pronunciaria. A pronúncia do R eu conseguia imitar. Era algo que tinha imitado a vida toda, mas soava falso e estremeci ao tentar enganar Thomas Smith com meu sotaque. As palavras eram verdadeiras. Ewen era exatamente como eu imaginava, mas eu não era sua mãe e nada disso era real. Quando acordei de novo, minha mente estava mais clara e as cores que antes nadavam em intenso vermelho e laranja à luz do fogo, agora estavam imóveis em linhas concretas e formas sólidas. A luz se acumulava ou ia embora. Atrás do vidro das duas janelas altas, a noite caiu, mas o sonho continuou. O fogo na grade e o garotinho com o nome do meu avô desapareceram. Mas a dor estava mais aguda e o homem de mãos gentis ainda estava ali. Thomas Smith estava afundado em uma cadeira, como se tivesse pegado no sono enquanto me observava. Eu já o havia observado em preto e branco, me encarando através de uma antiga fotografia, e fiz isso novamente, dizendo a mim mesma que não havia perigo nas minhas alucinações. As sombras no quarto imprimiram um pouco de cor ao homem. A tonalidade escura de seu cabelo não era diferente da fotografia, mas as ondas de ontem penteadas para trás haviam caído em seus olhos fundos, que eu sabia serem azuis, a única cor separada da névoa. Seus lábios estavam entreabertos, e sua forma indulgente e suave inclinação acentuavam um queixo que era muito quadrado, um rosto muito magro e maçãs do rosto muito pontudas. Ele usava roupas de um homem muito mais velho, calça de cintura alta com um colete justo sobre o torso reto, uma camisa clara sem gola abotoada até o pescoço. As mangas dobradas até os cotovelos e seus pés, em sapatos sociais, firmemente plantados no chão,
como se ele tivesse adormecido, esperando ter acordado imediatamente. Ele parecia alto e magro na cadeira de encosto alto, membros soltos e pendentes, punhos e dedos apontando para o chão. Um rei guerreiro exausto, dormindo em seu trono. Eu estava com sede e com a bexiga cheia. Inclinei-me para a esquerda e tentei me levantar, ofegante, pelo fogo ao meu lado. Cuidado, vai abrir o ferimento, protestou Thomas, sua voz áspera de sono e um suave sotaque irlandês. A cadeira rangeu e eu o ouvi levantar, mas o ignorei, sentindo as cobertas caírem dos meus ombros, enquanto eu segurava o lençol contra os seios. Onde estavam minhas roupas? Eu me virei, minhas costas nuas em direção a ele. Eu o escutei se aproximar e parar ao lado da cama. Ele levou um copo de água aos meus lábios e eu bebi, grata e trêmula. Sua mão estava sobre minhas costas, quente e sólida. Onde você esteve, Anne? Onde estou agora? Eu não sei, sussurrei. Não olhei para ele para avaliar sua reação. Eu não sei, só sei que estou aqui. E por quanto tempo vai ficar aqui? Sua voz era tão fria que meu medo aumentou, enchendo meu peito e deixando meus membros dormentes e meus dedos pulsando. Também não sei, respondi. Eles fizeram isso com você? Perguntou. Quem? A palavra soou como um lamento na minha cabeça e como um murmúrio em meus lábios. Os traficantes de armas, Anne, foi sua vez de sussurrar. Você estava com eles? Não. Balancei a cabeça determinada e a sala oscilou com um movimento. Preciso usar o toalete. Toalete? Ele levantou a voz confuso. O banheiro, o sanitário. Procurei na memória por terminologias irlandesas. Segure-se em mim, instruiu ele, inclinando-se sobre meu corpo e deslizando os braços por trás de minhas costas. Enrosquei-me no lençol e não segurei nele, lutando para permanecer coberta, enquanto ele se endireitava e me levantava. Ele me carregou para fora do quarto, passou por um corredor estreito e chegou ao banheiro, colocando-me no vaso sanitário com cuidado. A caixa da descarga ficava no alto da parede, conectada por um longo tubo de latão ao assento, perfeitamente redondo. O lugar era muito limpo e branco. Havia uma pia de pedestal e uma banheira com pés e grandes curvas arredondadas, que brilhava orgulhosa. Eu estava aliviada por ele não ter tido que passar pela casa toda e sair para o quintal até um banheiro externo ou por não precisar me agachar sobre um pinico. No momento, agachar estava fora de questão. Thomas saiu sem dizer uma palavra, claramente confiante de que eu podia cuidar do resto sozinha. Alguns minutos depois ele voltou, batendo suavemente, e eu abri a porta. Observei nosso reflexo no pequeno espelho acima do lavatório, antes de ele me levantar de novo, com cuidado, seus olhos colidindo com os meus no espelho. Meu cabelo estava embolado, mais amassado de um lado que do outro, e havia uma cavidade em volta do verde dos meus olhos. Eu estava horrível, mas exausta demais para me importar. Já tinha quase dormido quando ele me colocou na cama novamente e me cobriu. Há 5 anos eu encontrei Declan, mas não encontrei você, disse ele, como se não conseguisse ficar em silêncio por mais tempo. Achava que você e Declan estavam juntos. Eu estava evacuando os feridos do Correio Geral para Jervis Street. Depois o fogo ficou muito alto e as barricadas foram levantadas e não pude voltar. Abri as pálpebras pesadas e o encontrei me encarando, com a expressão desolada.
Ele esfregou o rosto, como se pudesse apagar a memória. Quando o fogo consumiu o correio geral, todos o abandonaram. Declan... Correio geral? Eu estava tão cansada e a pergunta escapou. Ele me encarou com a testa franzida. O correio geral, Anne. Você e Declan não estavam com os voluntários no correio geral? Martin achou que você tinha escapado com as outras mulheres, mas Min disse que você voltou. Ela disse que você insistiu em ficar com Declan até o fim. Mas você não estava com Declan. Onde você foi, Anne? Não me lembrava, mas de repente eu sabia. A revolta da Páscoa. Ele estava descrevendo eventos sobre os quais eu tinha acabado de ler em detalhes. Era uma batalha que não íamos vencer, murmurou Thomas. Todos nós sabíamos disso. Você e Declan sabiam. Nós conversamos sobre o que significaria a revolução, o que significava contra-atacar. Havia algo de glorioso nisso, glorioso e terrível. Glorioso e terrível, sussurrei, imaginando a cena e me perguntando se a estava conjurando do jeito que imaginava histórias quando criança, me colocando no centro da ação e me perdendo em minhas próprias produções. No dia seguinte à nossa retirada do Correio Geral, a liderança se rendeu. Encontrei Declan jogado na rua. Thomas me olhou, observando meu rosto ao mencionar Declan, e eu só conseguia olhar de volta, impotente. Ele não teria deixado você no Correio Geral, e a Anne que eu conhecia não o teria abandonado de modo algum. A Anne que eu conhecia. O medo, azedo e quente, revirou meu estômago. Eu não estava gostando do desenrolar da história. Nunca encontraram a mãe de Ewen. Nunca encontraram o corpo dela. Presumiram que ela estava morta, assim como o marido, perdida em uma revolta que terminara muito mal. E agora eu estava aqui, levantando perguntas enterradas havia tempos. Isso era ruim, muito ruim. Não saberíamos se você tivesse sido mandada para a Inglaterra com os outros prisioneiros. Nós saberíamos. Eles libertaram as outras mulheres. Todos foram libertados há anos e... E você está bem, insistiu Thomas. Ele se virou enfiando as mãos nos bolsos da calça. Seu cabelo, sua pele, você parece bem. Minha boa saúde era motivo de acusação. E ele atirou essas palavras em mim, embora nunca tenha levantado o tom de voz. Voltou-se novamente em minha direção, mas não se aproximou da cama. Você parece bem, Anne. Com certeza não esteve definhando em uma prisão inglesa. Não havia nada que eu pudesse falar. Nenhuma explicação que pudesse dar. Eu não sabia o que tinha acontecido com a Anne Gallagher de 1921. Não sabia. A imagem dos túmulos em Ballynagar surgiu em minha mente. Uma grande lápide com o nome Gallagher na base. Anne e Declan compartilhavam a lápide, e as datas estavam claras. 1892-1916. Eu tinha visto ontem. Eu estava sonhando, apenas sonhando. Anne? Thomas pressionou. Eu era uma mentirosa muito boa. Não porque fosse desonesta, mas porque minha mente conseguia conjurar variações e reviravoltas. E qualquer mentira se tornava uma versão alternativa da história. Eu não gostava de ter essa habilidade, porém a considerava ossos do ofício. Mas não conseguia mentir agora. Não sabia o suficiente para criar uma história convincente. Ainda não. Eu dormiria e acordaria, e tudo isso teria acabado. Cerrei os dentes e fechei os olhos, bloqueando tudo.
Eu não sei, Thomas. Falei seu nome, um apelo para me deixar em paz, e virei a cabeça em direção à parede, precisando da segurança dos meus próprios pensamentos e de espaço para examiná-los. 8 de setembro de 1917. Garvagh Gleb significava lugar hostil. Sempre achei esse um nome interessante para um lugar tão bonito, situado próximo a um lago, onde as árvores são altas, o solo rico e a grama verde. Não era um lugar hostil, mas para mim era exatamente o que o lugar sempre representou: um lugar hostil, um lugar difícil. Sempre me debati entre amor e ressentimento por ele. Ele pertence a mim agora, mas nem sempre foi assim. Pertencia a John Townsend, meu padrasto, um proprietário de terras inglês, cuja família havia recebido a terra do lago 300 anos antes de seu nascimento. John era um homem gentil. Era bom para a minha mãe, bom para mim, e quando morreu eu herdei a terra. Um irlandês. Pela primeira vez em 300 anos a terra voltara a mãos irlandesas. Sempre acreditei que terras irlandesas deveriam pertencer a irlandeses, ao povo que viveu e morreu nesse solo de geração em geração. Mas o conhecimento não despertou orgulho nem vingança em mim. Ao contrário, contemplar Garvagh Gleb e o destino que havia sorrido para mim geralmente me enchia de um desespero silencioso. A quem muito é dado, muito será cobrado. E eu cobrava muito de mim mesmo. Eu não culpava John Townsend por sua inglesidade, eu o amava. Ele não carregava opiniões ruins ou más intenções. Não tinha preconceito com os irlandeses, não tinha ódio em seu coração. Era simplesmente um homem que recebeu o que lhe foi dado. A mancha em sua herança havia sumido com os séculos. Ele não se sentia culpado pelos pecados de seus pais. E não deveria mesmo. Mas a história não tinha acabado em mim. Eu não me achava diferente do meu padrasto. Beneficiei-me de sua riqueza, recebi de bom grado o que me foi dado. Ele me proporcionou uma educação excelente e trouxe os melhores médicos e professores quando eu era pequeno e doente. Pagou pelo meu ensino superior quando cresci, pela ótima casa em Dublin, onde vivi para estudar medicina na University College Dublin. Comprou o carro para que eu pudesse voltar para casa quando minha mãe morreu, no meio do 2º ano. E quando meu padrasto morreu, 6 meses antes da revolta da Páscoa, deixou tudo o que tinha para mim. Não fui eu quem ganhou o dinheiro que investi na Bolsa de Valores de Londres. Eu não tinha trabalhado para ganhar os fundos que estavam no Royal Bank, na Knox Street, ou as notas que encheram o cofre da biblioteca em Garvagh Gleb. Todas as contas levavam o meu nome, mas não era um dinheiro que eu tinha trabalhado para conseguir. Eu poderia ter me afastado em protesto, rejeitando a riqueza e a bondade de John Townsend, mas eu não era idiota. Eu era um idealista, um nacionalista, um irlandês orgulhoso, mas não era idiota. Prometi a mim mesmo, quando era um garoto de 15 anos, sentado em uma sala de aula em Wexford, ouvindo meu professor ler discursos do Banco dos Réus, que usaria minha educação, posição e boa sorte em prol da Irlanda. Aqueles eram os 2 dias em que Declan estava sempre ao meu lado, tão apaixonado e comprometido com a causa da liberdade irlandesa quanto eu. O dinheiro de John Townsend pagou pela educação de Declan também.
Meu padrasto queria que eu vivesse entre amigos e custeou a hospedagem e a alimentação de Declan. Providenciou suas viagens de volta para casa para ver sua mãe. E anos depois, quando Declan se casou com Anne, ele pagou até pelo casamento e deixou o casal viver no chalé do capataz em Garvad Gleb, sem cobrar aluguel. John Townsend não aprovou quando Declan e eu nos envolvemos na filial local do Sinn Féin, ou quando entramos para a Irmandade Republicana Irlandesa, mas ele nunca retirou seus fundos ou sua afeição. Agora que as paredes de Garva Gleb não mais ecoam sua voz, me pergunto se o ferimos com nosso fervor. Me pergunto se nossa retórica sobre a injustiça do governo britânico e sobre o sangue dos ingleses o fez murchar e partir. Esse pensamento me causa um remorso enorme. Tive que aceitar o fato de que o idealismo frequentemente reescreve a história para se adequar à sua narrativa. A verdade é que os ingleses não são todos tiranos, assim como os irlandeses não são todos santos. Sangue suficiente já foi derramado, culpa suficiente já foi distribuída para condenar a todos nós. Mas a Irlanda merece sua independência. Não sou tão impetuoso ou feroz como antes. Não sou tão ingênuo ou cego. Já vi quanto custa a revolução e o preço é alto. Porém, quando olho para Eowyn e vejo seu pai, ainda sinto a saudade em meu peito e a promessa em meus ossos. T.S.